Ora, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão, o podcast que não é repugnante e que não tira férias da Páscoa. O meu nome é José Paiva e já estou com o Zé Pedro Silva, a Rita Marrafa de Carvalho e o Hélder Gomes. Hoje, é o primeiro fim de semana de férias da Páscoa, hoje sábado e amanhã domingo. Como é que estão, meus caríssimos convidados? Eu nem sequer sabia que havia Páscoa, meu. Hoje é sábado. Mas agora não é o Natal. Isto é Páscoa. Ora, dá para ver, caros ouvintes, como é que está o estado mental dos meus convidados, mas vamos tentar trazer alguma sanidade já com a Olha, nossa... o nosso estado mental está um bocadinho melhor do que a tua ligação da internet. Mas é Mas normal. Sim, mas isso está a gravar à mesma, por isso não se preocupe, eu estou a gravar o meu próprio registro. Vamos que então bom, passar para a nossa... bonito. Posso lançar as coisas ou não? Epá, se calhar eu incomodava-te mais uma vez, meu. Então incomoda lá. Não, vá. Tenta. Vá, vamos passar para a nossa reunião de condomínio. Reunião de condomínio. Ora bem, já estamos aqui prontos para a nossa reunião de condomínio e hoje vamos começar de uma forma diferente. Vamos começar por sondagens, que isto, a malta tem que ter alguma normalidade nas suas vidas. É sempre bom analisar um bocadinho uma sondagem. Saiu novos dados da Pitagórica para o Jornal de Notícias e TSF, que diz que o PS recolhe neste momento 41,7% das intenções de voto em Portugal. Já o PSD fica com 25,2%. Por exemplo, nas últimas eleições fez 27,6%. Portanto, aquela atitude estadista de Rui Rio não está a dar grandes resultados. E a maior novidade, ou não, vamos ver aqui com os meus convidados, é o Chega a transformar-se na quarta força política com 8,1%. O Bloco fica em terceiro com 8,6%. Hélder, esta sondagem assusta-te ou achas perfeitamente normal, tendo em conta os tempos que vivemos? Posso responder sim a ambas as perguntas? Acho que Podes, é só isso? Não é só isso, eu desenvolvo, mas assusta-me, claro, saber que o Chega está a apenas meio ponto percentual do Bloco e, portanto, poderá estar ali a disputar o terceiro lugar no ranking de forças políticas portuguesas. É uma coisa assustadora. Assustadora e, no entanto, acho que devemos olhar para estes números com alguma frieza e racionalidade, que são coisas que habitualmente faltam quando a situação é dramática ou há muitas incógnitas no ar sobre como isto poderá terminar. Portanto, assusta-me sim, mas temos de tomar isto pelos cornos, no fundo, porque tem havido muita apreensão por essa Europa fora sobre os corona bonds e a forma como isso poderá significar em países como a Holanda ou como a Alemanha, que estão bastante reticentes em relação à mutualização da dívida na zona euro. Também por receio, pelo menos é uma das desculpas que eles dão, também por receio do avanço da extrema-direita, como já tinha acontecido na questão dos refugiados. Eu acho que nós devemos, num caso e noutro, avançar com as medidas que achamos necessárias e importantes para tentar debelar esta crise e, no caso, a pandemia, que tem várias ramificações, designadamente de saúde pública, mas também económico-financeiras. Ou seja, pensar no agora e não no futuro. Não é no futuro, mas... Pensar no agora sem medo do futuro, é mais isso. Porque as democracias, nem todas, mas as democracias devem ter a capacidade, nem todas têm conseguido, mas devem ter a capacidade de integrar de alguma forma estes movimentos mais antissistema e mais radicais e de extrema-direita, no caso concreto do Chega, mas devem fazê-lo sempre com alguma vigilância sobre as medidas idiotas, imbecis, desumanas que eles vão propondo, mas fazê-lo ainda no concerto democrático, não apenas das nações, mas também daquilo que é o funcionamento normal das sociedades democráticas liberais. E liberais, mais uma vez, no sentido de termos a liberdade, no fundo, de fazermos aquilo que a Constituição nos permite. Quanto isto, respondendo à pergunta de se me assusta e se acho normal. Se acho normal, claro, porque é uma reação
uma reação epidérmica, uma reação de medo. André Ventura tem explorado isso em cartazes completamente anedóticos, com erros ortográficos e com erros gramaticais que me fazem rir, mas que sei que a mensagem passa apesar desses erros. É um cenário assustador não tropo, no sentido em que o PST está com intenções de voto boas. O PSD este decréscimo de 2 pontos percentuais não me parece assim tão acentuado para significar que entrará numa nova... Ainda não se notou a nova, não é a nova personagem, mas a boa vibe, entre aspas, que o Rui Rio está, pelo menos do que vou vendo nas redes sociais, está a sofrer. Ainda não se notou nestas sondagens. O Rui Rio tem como vice-presidente uma pessoa de quem eu vou falar mais à frente e, portanto, se a cúpula... Sim, não revelo já, até porque eu tenho que ouvir os outros dois. Exatamente. É que o Rui Rio é um bocadinho diferente do resto do PSD. Muito bem. Zé Pedro Silva. Ora, e depois tenho que voltar ao Hélder, mas ainda antes temos que ir à Rita por causa desta caída do PCP para 5,3%. O PAN mantém-se praticamente igual e o CDS baixa para 2,9%. O LIVRE desaparece. Eu não sei porque é que não tirei aqui os números da Iniciativa Liberal. Eu penso que rondava o 1% 2%. e tal, acho eu. 2%? 2%. Ok. Zé, então, faço basicamente a mesma pergunta. André Ventura, o Hélder falou dos cartazes, eu devo confessar que, pronto, não tenho estado Não muito tens ido à atento ao rua. que sim, não tenho ido à rua e não tenho visto o que é que André Ventura está a fazer, mas não denoto algum decréscimo de atividade. Não sei se ele está à espera em casa a esfregar as mãos ou se olha para estes números e, bem, isto está a resultar, mais vale continuar caladinho. Porque ele andou pelos hospitais, mas agora nestes últimos dias não tenho visto muito. Diz-me lá o que é que achas destas sondagens. Eu acho esta sondagem tem algumas curiosidades, não é? Há de ser uma sondagem muito instável, porque estamos num período destes, mas tem algumas curiosidades. Eu acho que uma delas é a subida do Chega para a sua posição relativamente expectável, não é? Mas em que está muito perto, e eu acho que eles vão equilibrar aí, vão ficar por aí, está muito perto do Bloco de Esquerda. E isto de certa forma parece um encontro quase astral em que fica a extrema-esquerda populista ao mesmo nível da extrema-direita populista, estão bem uns para os outros e vão ficar mais ou menos com a mesma percentagem. Enfim, é o que dá os populismos, é estes crescimentos, embora no caso do Bloco seja uma queda. Mas vão se equilibrar, eu acho que ficam ali, estão nos 8% os dois, acho que seria uma coisa relativamente consensual. Já agora quem é que preferias que ficasse em terceiro lugar, já que equiparas mais ou menos sendo a mesma coisa? Eu não gostava que nenhum deles estivesse com estes níveis, atenção. Agora acho que um empate entre eles seria justo, porque, como digo, estão muito bem uns para os outros. Farinha do mesmo saco. Agora, o que eu acho relativamente ao Partido Socialista, à subida de António Costa, é um bocado curiosa, porque, e isto ainda nem reflete a história do repugnante. Mas é engraçado. Exato. Mas é engraçado porque ainda vai subir mais, porque o discurso do repugnante vai muito também para o populismo. Eu, aliás, nas últimas horas tenho pensado sobre isso. Eu acho que, de certa forma, o discurso do repugnante até faz lembrar um bocado Donald Trump. Aquele discurso agressivo com o estrangeiro, até se pode, mesmo na palavra, só faltava Costa dizer também é repugnante, tão triste como o Trump está sempre a dizer. Zé Pedro, nós falámos disso no Diário de Reflexão de ontem. Parece-me que quando o António Costa se refere a números, às declarações de um ministro das Finanças dos Países Baixos, referindo-se especificamente à Espanha, não me parece mesmo nada que, ao classificar as declarações do ministro holandês como repugnante, não me parece nada uma coisa de ódio ou de... lá está... não me parece dirigida aos estrangeiros, pelo contrário, parece uma coisa de se isto é uma União Europeia, isto não pode funcionar assim, percebes? Não te parece? O Costa não estava a defender a lusa pátria. Repara uma coisa, não te parece? Defendeu Espanha, defendeu Itália, defendeu países que estão a ser assolados por números assustadores e todos os dias chegam novos números assustadores. Dás-me licença. Países.
Dou. Sim, ela deixa só ouvir a Eu acho que resposta do estamos a Zé desviar-nos um e ainda há a bocadinho do Rita. tema. E ainda há a Não, Rita. que é só porque não te parece, mas parece-me a mim, no sentido em que ele até falou do caso antigo do ex-ministro das Finanças, portanto, é os holandeses, é os países ricos novamente. Portanto, é nesse sentido que eu acho que há, como é evidente, um discurso populista de nós e eles e com vigor nas palavras, como faz Donald Trump, que já chamou tudo aos chineses, e cada vez que chama nomes aos chineses e que chama nomes à Coreia do Norte e que chama nomes a todo o mundo, o eleitorado mais básico dos Estados Unidos adora e exalta-se. E, portanto, aqui foi exatamente a mesma coisa. Foi lá, estão outra vez os países ricos contra os pigs e, mais uma vez, teve o apoio todo deste tal eleitorado que gosta disto. E, portanto, uma vez que assistimos ao crescimento dos populismos, e em crises é sempre assim, Costa, que está neste momento altamente populista, ainda vai crescer mais. E esta história do repugnante, eu estou a juntar isto só para prever que na próxima sondagem Costa ainda vai ter mais popularidade, é aquilo que eu prevejo, a não ser que haja algum acontecimento, enfim, que vire o ciclo, mas está em crescimento e vai continuar a crescer, assim como todos os discursos populistas. Muito bem. E agora muito rapidamente, Mesmo para terminar, que a Rita ainda não falou nada. é engraçado ver que, por exemplo, o PAN está, relativamente aos que estão a crescer, está muito estabilizado, o que se podia aqui ver, que afinal a natureza não é assim tão agradável, não é? A natureza também tem das suas coisas, ou seja, o PAN vai ter muita dificuldade em explorar esta crise, não é? Porque no limite teria que defender o bicho quase. E o CDS é aquilo que se sabe, não é? Não passa da cepa torta nem vai passar. Hoje há uma notícia de que exigem um cheque de 15 mil euros para as empresas que fecham, nem se percebe muito bem, e vai ter imensa dificuldade em sair disto. Não é? Muito bem. Rita, quero-te ouvir também e perceber aqui também uma coisa que eu acho interessante, em que já tive algumas conversas com outros colegas, a dizer que esta pose de Rui Rio dá um bocado a entender que ele daqui a uns tempos será primeiro-ministro depois desta crise, porque António Costa não aguentará. Como é que olhas para estes números? Há pouco o Hélder utilizou uma expressão que estes valores relativamente ao Chega, e deixa-me começar por aí, seriam epidérmicos. Eu só espero é que não venham a ser epidémicos, porque aí sim estaremos todos em muitos maus lençóis. Voltando ao CDS e depois regressarei ao Chega, ao PSD, aliás. Rui Rio demonstrou um sentido de Estado e de união política numa altura muito crítica e parece-me que estes números ainda não revelarão ou não revelariam, porque foram feitos logo no início desta crise e desta declaração de Estado inicial de alerta, ainda não revelam esta simpatia que Rui Rio terá conseguido, quer por parte da ala do PSD, quer por parte até de uma ala do CDS muito descontente com a direita mais estruturante. Agora, parece-me que Rui Rio poderá não chegar eventualmente tão cedo ao lugar de Primeiro-Ministro. Eu discordo, acho que António Costa se vai aguentar bastante bem, apesar daquilo que o Zé Pedro considera ser um discurso populista, mas nesta altura, essencialmente, António Costa fala e dirige-se a um povo, e a um povo não politizado e, acima de tudo, não simpatizante de cores ou de ideologias políticas, mas a toda uma nação. Por isso é natural que seja um discurso muito mais patriótico, muito mais aglomerante, muito mais galvanizante e talvez confundido com populismo. Já E sabes que também, nessas e também um circunstâncias bocadinho mais irritante, porque ontem ele irritou-se muito com os jornalistas, que é uma coisa que António Costa gosta de vez em sempre de quando fazer. faz, mas De os vez em tempos não são quando, fáceis. eu É sei, verdade. mas há que manter alguma sobriedade e parece-me bastante escusável aquela expressão dele a É, dizer está a brincar comigo. Epá, por amor de Deus, alguma decência. sim, está mais irascível. Como todos nós estamos, eu, por exemplo, eu também não suporto se não me tiram se não tiram as coisas de cima da mesa depois de almoçar. Esse é o meu grau de, Exato. de irritação, é o meu grau de repugnante nesta altura do campeonato, ao final de estar 15 dias fechado em casa. Mas sim, é típico de António Costa, é um homem muito controlado por vezes na sua forma como responde aos jornalistas. Eu tenho plena convicção que por seu próprio agrado responderia com muito mais violência, digamos, verbal, se assim pudesse.
mas António Costa tem tido um comportamento que eu acho que não envergonha minimamente nenhum de nós, e já sabes que nessas circunstâncias eu defendo que de facto ele esteve bem nesta reação ao Ministro das Finanças holandês. Agora, relativamente a estas sondagens, apesar de tudo, eu gosto de acreditar, ou pelo menos quero acreditar, que não balizam uma convicção nacional, para já porque foi feita numa situação crítica, em que estamos todos muito mais fechados no nosso casulo, no nosso território, na nossa bolha, e como tal há um determinado tipo de discursos que colhe muitos frutos e muitos apoiantes, que são os discursos evangélicos. Aliás, André Ventura só foi para líder no partido político porque provavelmente uma igreja evangélica não o aceitou como pastor. Mas não deixa de ser preocupante, e acho que temos que estar todos muito vigilantes a este tipo de escaladas preferenciais e de simpatia. Ter um partido que coloca um outdoor a dizer que vou tentar ser o mais fidedigna neste ipsis verbis, que é, aqui está, Marcelo de quarentena, um verdadeiro presidente não se esconde. Isto é aberrante, é fraturante. Se tivesse o mínimo de noção, saberia que os primeiros elementos de um Estado e de um governo a preservar em termos de saúde são de facto aqueles que têm Muito poder bem. decisório. Ora bem, então eu vou Eu depois, passar para o... depois deixo deixar contestar só a Rita numa coisa. Mas Está queres-me bem, mas contestar também porquê? Não há, isto não é democrático. então contesta lá, mas muito rápido. Não é assim tão rápido. Só para dizer que quando a Rita diz que Costa tem estado um ecuménico a falar para uma nação inteira, eu acho completamente o contrário. Por uma razão simples, Costa já em cima desta crise, há 2 semanas, já em cima da crise, não estamos a falar antes nem a meio, estamos a falar em cima dela, disse que o líder do PSD era um vazio de ideias, não tinha nada para dizer. Isto de um homem que lhe tem dado também a mão e mostrado sempre disponibilidade para trabalhar com ele. Foi isto que ele disse de Rui Rio. No outro dia, no Parlamento, disse que a iniciativa liberal é, afinal, a iniciativa estatal, a gozar com eles, quando o que eles fizeram foi apresentar propostas simplesmente. E a saída dele foi gozar. Portanto, a iniciativa liberal teve a votação que teve, o PSD ainda teve uma maior. Eu acho que um primeiro-ministro ecuménico, que está muito a falar para o país inteiro, a tentar atravessar esta crise, não anda apenas a mandar bocas à oposição e aos holandeses. Portanto, eu estou completamente contra essa ideia de que Costa é um santinho que está a falar para toda a gente. Não está a fazer política da mais baixa, não é? Aquilo que ele fez à iniciativa liberal acho indecente, até porque Costa goza com a iniciativa liberal por ser incoerente, mas Costa é um socialista para totós. Nós todos podemos esquecer que ele, sendo socialista, olha, os recibos verdes, que eu saiba, não têm os direitos iguais aos trabalhadores por conta de outrem. Ele não conseguiu fazer isso em 4 anos. As explorações chorudas que há aí pelo país, ele está a dar a concessões privadas, assim, à pressa. Portanto, eu não percebo que socialista é este. Porquê é que ele goza com os liberais, quando os liberais apenas numa crise destas fazem propostas públicas por carga d'água? É que António Costa é um exemplo de socialismo e os outros são incoerentes. Não concordo. Porque no verdadeiro socialismo, isto é só uma piada, mas porque no verdadeiro socialismo não haveria trabalhadores que não trabalhassem para o Estado. Exato. Por isso. Não. E por isso ele não quer saber. Exatamente, pronto. E por isso ele não quer saber dos recibos verdes. Em 4 anos não teve tempo de equilibrar as coisas para os trabalhadores Mas aí estou contigo. independentes. Aí estou completamente contigo. Não. É um socialista para totós. Mas depois chega ao Parlamento, manda vir com os liberais, que apenas, eventualmente, direcionaram as suas políticas para uma situação de crise sem precedentes, e o que é que ele faz? Em vez de aproveitar e, eventualmente, contestar se não está de acordo com elas, faz uma graçola política, mais uma, e diz que eles são a iniciativa estatal. Portanto, se me dizem que isto é um primeiro-ministro que está a querer unir o país em torno desta crise, lamento, não concordo. Fica então a dúvida, vamos passar para o nosso segundo tema desta reunião de condomínio. Já há mais de 600 mil infectados no mundo, tivemos hoje conhecimento dos novos dados em Portugal da Direção-Geral de Saúde, são já 5.170 os infectados e 100 mortos registados. E vamos também ter, afinal, um longo pico em maio. Com isto tudo, para além disso, andamos agora a discutir se devemos ou não
manter a cerimónia do 25 de Abril e parece que os partidos se dividem. Hélder, pergunta muito simples. Devemos manter a cerimónia no Parlamento ou não devemos manter a cerimónia no Parlamento? É uma resposta que eu não tenho aqui assim pronta a disparar. Deixa-me dúvidas, na verdade. Eu acho que uma data como o 25 de Abril deve ser sempre celebrada não apenas descendo à avenida ou então descendo as escadas do teu prédio, já que não podes ir à Exato. avenida. Acho que deve ser sempre assinalada porque é uma data importantíssima na nossa história recente e que já vai caminhar para meio século, portanto não é assim tão recente, mas é importante não esquecer aquilo que foram os anos de chumbo da ditadura de Salazar. Quanto às comemorações na Assembleia da República, provavelmente eu diria assim a quente que sim, deviam manter-se. O que não significa que, para já, que o hemiciclo pudesse estar à pinha, também não está muito, nunca está, porque há sempre faltas de deputados e neste momento também, como o Rui Rio deu o exemplo, há também algumas debandadas por causa da Covid-19. Portanto, assim, respondendo diretamente à tua pergunta, em princípio sim, com, sei lá, um representante ou outro, ou proporcionalmente os partidos representados no hemiciclo e não todos os deputados da nação. E ouvir o Grande Vila Morena num rádio, talvez, por exemplo, meter o rádio no Parlamento, não é? No rádio, exatamente, pode ser. Muito bem. Zé Pedro Silva, está-se a dar aqui uma possibilidade que é termos um 25 de Abril com um Estado ainda mais musculado, já que este primeiro fim de semana vai ser o fim de semana de teste para ver se é preciso apertar as medidas de segurança e de proteção civil, etc., da circulação. Por exemplo, a circulação rodoviária vai ser proibida, ou seja, as pessoas não podem ir visitar as famílias neste tempo de Páscoa. O que é que te parece? Queres manter este 25 de Abril com um cacetete na mão ou o que é que achas? Olha, era uma imagem um bocadinho irónica, mas relativamente ao Parlamento, havendo cerimónia no Parlamento e sendo essa participação reduzida, não é? Portanto, se fizermos o Parlamento como ele está neste momento, ainda vamos ouvir Ventura a dizer: eu é que tinha razão, isto funciona perfeitamente com metade dos deputados. E seria um bocadinho problemático. Agora, eu acho é não sei, que... por exemplo, desculpa lá, Zé Pedro, estou sempre a interromper-te hoje, mas não é porque não gosto de ti. É sobretudo É só porque sou mal educado. Exato. É só porque ainda ontem o Papa Francisco fez uma oração pela humanidade perante uma praça de São Pedro vazia. Portanto, as coisas, apesar de tudo, podem continuar a funcionar. Eu só fiquei com uma dúvida que é, o senhor que estava ao lado dele, imagina que espirrava ou descia. Quem é que tirava o Papa dali? Espera lá, mas isso já não é populismo, só para saber. O quê? Vá, mas já vamos... O quê? O que o Papa fez? Sim. Porquê é populismo? Epá, honestamente, vamos fazer uma cerimónia sem ninguém, de celebração numa praça vazia. Bom, mas já vou a ti, Zé, conclui lá então. Eu sou um bocadinho mais anticlerical, eventualmente, do que vocês três. Sim, és. Mas na realidade, eu acho que, não, isto é para dar o exemplo de que as coisas podem efetivamente acontecer, porque aquela mensagem, apesar da praça estar completamente deserta... Então, mas tu podes fazer uma praça do teu balcão, da varanda, mas para quê? Aquilo é um show-off. Aquilo não deixa de ser um happening, uma performance, percebes? Ok, eu quero ouvir obviamente. O que se tornou viral, Hélder, não foi a mensagem dele, o que se tornou viral foi amigos, a desculpem, tenho que vos interromper porque não estamos a falar disso, estamos a falar do 25 de Abril. Zé Pedro, por favor, podes concluir. O diretor gosta de discussão, a gente começa a discutir, ele cala-nos, isto é uma coisa... Podemos discutir dos temas que estamos a falar. Ele tem razão, ele tem que pôr ordem nisto. Fascista, é só dos filhos. Não, mas eu acho, desculpa lá, Paiva, vou ter que ir a isto, só para dizer uma coisa muito rápida, eu acho que de facto que é um happening, não há dúvidas, mas estas coisas são importantes, são simbólicas, os símbolos ainda interessam, não é? E eu acho que aquilo foi de facto impressionante e não sei se tranquiliza, se preocupa, mas enfim, acho que esteve bem. Agora, para terminar então a minha parte do 25 de Abril, é só para dizer que sobre essas restrições que podem vir a ser reforçadas ou não, eu só acho uma coisa, acho que muita gente está em casa, aliás, como eu já defendi várias vezes, até mesmo antes do governo ter dado essa ordem, ou o Estado,
porque desta vez foi o Estado, porque foi o Governo com o Presidente da República. Eu só acho que é um bocado ridículo no outro dia ter assistido a 5 ou 6 repórteres de imagem, eles pessoalmente não têm culpa nenhuma, porque é quem os manda para lá, mas a cobrir a chegada de Jorge Jesus ao aeroporto. E eu pergunto-me se é preciso reforçar as medidas ou se as medidas que existem têm que ser efetivamente cumpridas e haver aqui algum bom senso de que, mesmo para... Eu acho que, por exemplo, as televisões ou todos os órgãos de comunicação social faziam bem se porventura fosse apenas, mesmo para as conferências de imprensa e tudo isso, apenas câmara. E partilhavam as imagens. Exatamente, isso já foi sugerido, ser feito em pool e rotativo. Sim, a ideia é excelente. É menos 5 ou 6 pessoas, ou 10 ou 15, num ambiente. E isto estou a falar de conferências da Direção-Geral de Saúde e do Governo. Agora, estar a acompanhar a chegada de Jorge Jesus e eles a atropelarem-se, a tocarem-se todos uns aos outros para recolher, é um absurdo. E por isso, não sei se é preciso mais medidas e mais drásticas, ou se as que temos têm que ser cumpridas e haver aqui, quer dizer, algum bom senso e lógica e transversalidade, não é? Não é pessoas trancadas em casa com profissões que são absolutamente indispensáveis, e atenção que os repórteres de imagem também são, mas se há soluções, enfim, que contribuem mais para o isolamento e tudo isso, por amor de Deus. Rita, então, não quero ser mauzinho, podes fazer um paralelo com a situação do Papa, digo-te já pergunto, aliás, se realizar esta cerimónia, se também vai ser uma coisa populista. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é a comemoração de uma data assinalável que mudou a história de Portugal e que alterou a vida de todos os portugueses e que tem esta rotina anual de nos lembrar porque é que conseguimos ter o que temos, para uma cerimónia que se circunscreve a uma questão de credo, a uma questão de religião, uma questão de fé, que são coisas completamente distintas, não há paralelismo absolutamente possível. Agora, nós temos aqui uma divisão que é obviamente politizada sobre se deve ou não se deve haver comemorações do 25 de Abril. A haver comemorações do 25 de Abril tem que ser uma coisa absolutamente fronteiriça, não é? Muito bem definido onde é que vai acontecer. E parece-me que para acontecer tem que ser na Assembleia da República. Não vamos andar aqui a fazer cerimónias em todas as autarquias sem rei nem roque. E parece-me que a ser feita é ali, na Casa Parlamentar, com os devidos elementos reduzidos ao mínimo e com os 2 metros de distância entre ambos, não é? E o grande desporto nacional vai ser não quem usa cravo, mas na lapela, mas quem usa máscara. O João Almeida máscara com pode cravo. Ser vermelha, pode ser, reparem uma coisa, vermelhinha. há formas tão criativas de nos lembrarmos do 25 de Abril e de homenagearmos todos aqueles que nele estiveram envolvidos. Já que estamos em casa e andamos a bater palmas a todos aqueles que estão a trabalhar na frente de batalha, digamos, da área da saúde, as autarquias que se lembrem de andar com uma carrinha pelas ruas das suas cidades com Grândola Vila Morena ou com palavras de incentivo, o que seja. Há formas criativas e muito menos perigosas no que diz respeito à rede de contágio, de nos lembrarmos que 25 de Abril é para ser recordado sempre e fascismo nunca mais. Hélder, estavas a dizer, porque o Zé Pedro já deu opinião sobre esta situação esta missa do Papa na Praça de São Pedro, queria-te ouvir sobre o que é que achaste, se achaste um show-off ou se é um momento que faz algum sentido para milhões de fiéis que estão enfiados em casa, como nós. A questão é essa, eu aflorei um bocadinho essa questão ainda há pouco. Eu acho que não tendo grande interesse por ouvir a oração pela humanidade, acho que estas situações, a vida, apesar de tudo, pode continuar com alguma normalidade. E uma comemoração, não quero comparar uma oração pela humanidade na Praça de São Pedro com as comemorações anuais do 25 de Abril na Assembleia da República em Portugal. Não quero comparar não quero comparar genericamente, mas apenas num ponto muito particular, que é: as coisas podem continuar a ser feitas com alguns constrangimentos, os necessários para que os contágios, ainda para mais
No caso do Papa é por demais evidente que ele está numa situação, está geograficamente numa situação que é um alerta, já nem é laranja, já nem é encarnado, já não é o alerta máximo em número de contaminações e de mortos, mas o paralelo que se pode fazer é no sentido de, não me parece que aquilo tenha sido um show-off, foi no sentido de, ok, isto continua a ser possível porque eu estou aqui perante uma praça vazia, mas as pessoas estão em casa a seguir-me. É uma ideia de normalidade. Uma ideia de normalidade em tempos excepcionais, exatamente. Muito bem, é assim com esta ideia que terminamos a nossa reunião de condomínio e vamos já para a nossa pisadeira vermelha. Ora bem, então vamos lá ver aqui de pisadas. Hélder, vou começar contigo. Dá-nos lá então a tua pisada, que penso que é em território nacional. Já tinhas falado sobre ela na reunião, por isso, força. É uma pisada ao Salvador Malheiro, que é presidente da Câmara Municipal de Ovar, que, como sabemos, está numa cerca sanitária. Há algumas dúvidas em relação ao emprego desta expressão, mas vamos seguir com ela. E é também vice-presidente do PST, o que me parece a mim tem mais responsabilidades na matéria. O Salvador Malheiro aparece sempre trajado com um colete laranja, assumindo, portanto, aquele lugar do morto que há atrasado, passou a ser tipo a vestimenta do banco do lado, de quem conduz, mas neste caso com o colete amarelo. Se bem se lembram, havia a necessidade de nós termos um colete no nosso carro, ainda há, mas os portugueses acharam por bem ou vestir o próprio lugar do condutor ou o lugar do morto com o colete. E isso via-se por essas estradas fora, por essas ruas fora e avenidas. O Salvador Malheiro é um bocadinho esse homem que se eventualmente acha providencial e que aparece em colete, e só se deve ouvir esse homem quando ele traz um colete, porque só isso dá a ideia da emergência em que vivemos. Ele tem dito que os casos em Ovar, portanto o seu município, são mais do que os oficiais, ou seja, contraditando aqueles que são os dados oficiais, lá está, da DGS, que Costa diz serem credíveis. Portanto, o Malheiro faz um balanço diário, como que a rivalizar com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde. Eu acho isto perigoso, acho isto alarmista, porque mesmo que a história lhe venha a dar razão, eu dispensava que um autarca tamancasse números do seu município em cima dos oficiais, porque eu acho eu, posso estar enganado, não beneficia ninguém e contribui para o ruído geral, porque já é muito difícil apurar o número de casos desinfetados por causa dos hospitais, porque os hospitais têm mais do que fazer do que estar preocupados. É claro que é importante que divulguem os números, mas muitas vezes os números chegam com uma decalagem, com eventualmente umas 24 horas de atraso. E, portanto, é necessário que a informação seja centralizada num órgão, neste caso a DGS, que podemos atacar de todas as formas e feitios, mas não podemos assumir que Portugal é uma China ou uma Coreia do Norte ou outros regimes autoritários em que não podemos confiar nos números que nos são apresentados pela entidade que chama a si, que centraliza a informação. Isto não significa que, por exemplo, os jornalistas não devam cobrir outros casos que potencialmente possam possam ainda não constar do boletim da DGS. Um autarca já me parece assim um bocadinho alarmista demais e um bocadinho salvador desta coisa toda. Porque Salvador ele só tem de nome e se por acaso o presidente do partido, Rui Rio, tem tido uma conduta que as pessoas têm elogiado, o seu vice-presidente, na minha opinião, nem por isso. Como sou o diretor, vou eu dar a pisada, importam-se? Força! Mas é bastante rápida, ao contrário da resposta ao governo em relação aos trabalhadores independentes, que o Zé Pedro já relembrou aqui. Eu trago alguns casos particulares. Nós temos vindo a conhecer nestas últimas semanas algumas medidas, principalmente para os trabalhadores independentes com filhos, e demos conta de que iria haver, eu quando digo demos é porque também sou trabalhador independente, sem filhos neste caso, só com gatos mesmo, que iria haver um formulário sobre o compromisso de honra para se pedir o tal apoio.
Ora bem, conheço algumas pessoas, tenho uma amiga que ligou para a Segurança Social, penso eu, dia 26 para lá, que lhe disse que até dia 30 vai haver o tal formulário. Ora bem, dia 26 não havia formulário, dia 27 não havia formulário, dia 28 hoje, sábado, não há formulário. É na segunda. Acontece que quem pedisse esse apoio em março poderia tê-lo já em abril. Eu próprio tentei aceder ao tal formulário, a página dá erro. Podem fazer essa experiência agora, ou se houverem na segunda, se calhar já dá, mas no fim de semana não dá. Ou seja, na segunda podemos ter uma enchente de gente que precisa deste apoio, outra que está confusa porque este formulário é só para X trabalhadores independentes, principalmente os que têm filhos, e portanto ainda precisa de uma certificação de isolamento profilático emitido pelo delegado de saúde. E portanto, se eu só posso pedir até 30 de março, não vou poder receber já em abril, porque eles não me vão pagar logo, de certeza, no dia 30 de março, ou então vão ter que gastar uma batelada de dinheiro. E por isso eu não consigo perceber qual é a estratégia do governo para os trabalhadores independentes. Depois há outra parte, e eu termino já com isto, que é a questão de empurrar com a barriga o pagamento das contribuições, por exemplo, à Segurança Social ou mesmo ao IVA. Eu, se quiser, posso pagar agora um terço do que é devido entre março, abril e maio, mas quer dizer, depois daqui a uns meses, em julho ou em setembro ou em agosto, vou ter que pagar. Imagina que eu tenho uma dívida agora que foi congelada. Vou ter que pagar essa dívida depois. Ainda tenho que pagar mais os dividendos todos do que tive a pagar, a congelar de IVA Segurança Social. E por isso é empurrar com a barriga. Eu não sei se nos querem já empurrar para o mar para ver se nós nos calamos. Não consigo perceber qual é a estratégia. E eu percebo que há poucos trabalhadores independentes, se calhar mais do que se pensa. E eu vejo medidas para a cultura, eu vejo medidas para trabalhadores por conta de outrem. E as formiguinhas dos trabalhadores independentes, que são poucos, era só clarificar, ter uma porcaria de um formulário e nada. Enfim, fica a minha pisada e agora vou passar a minha pisada para Rita. Bom, a minha pisada vai para todos aqueles que dizem o Serviço Nacional de Saúde é uma chelice, é uma estupidez, não funciona, Estado Social, é blá blá blá. Não. E de vos todos montar num porco. Porquê? Temos o exemplo mais prático dos últimos tempos. Os Estados Unidos teve um caso de Covid-19 de um jovem de 17 anos infectado que numa sexta-feira estava muito bem nos copos com os amigos e na quarta-feira estava morto. Porquê? Este jovem de 17 anos, a sua situação agudizou-se, foi imediatamente, devido ao estado em que estava e para não fazer percursos muito longos, a um estabelecimento de saúde, digamos assim, a uma clínica privada que o recusou tratar, apesar do estado em que estava, devido ao facto deste jovem não ter um seguro de saúde. Recusou tratá-lo, pronto, lá se vai o juramento de Hipócrates, e ele foi então para um hospital público. Os hospitais públicos nos Estados Unidos são normalmente universitários, tratam normalmente camadas da população cultural e financeiramente, neste caso financeiramente mais deficitárias, digamos, mais deficientes foi muito mal, mais deficitárias no que diz respeito às suas capacidades financeiras e a meio do caminho até chegar a este hospital público, teve uma paragem cardíaca. Quando chegou ainda conseguiram reanimá-lo, manteve-se vivo durante mais de 6 horas, mas acabou por morrer infectado então com o novo coronavírus. O sistema de saúde nos Estados Unidos é um sistema de saúde muito discutido, que divide, sem dúvida nenhuma, uma grande parte da população americana. Existe, inclusivamente, agora uma nova vaga de discussão política sobre esta necessidade de se criar uma espécie de Serviço Nacional de Saúde. Aliás, é uma das bandeiras do Bernie Sanders, que, como nós sabemos, é um dos candidatos do Partido Democrata a ser eleito, ou pelo menos para ser escolhido, para vir a disputar o lugar de Presidente da República, digamos, americano. E o Bernie Sanders, há muito pouco tempo, num tweet, ele próprio defendeu que o ideal nos Estados Unidos seria haver uma espécie de Medicare for All, que é aos norte-americanos que não têm a cobertura, não têm possibilidade de ter seguros de saúde, possam ter acesso a saúde de qualidade sem pagarem valores exorbitantes que pagam para terem um sistema ou terem condições de saúde
com dignidade e com qualidade. Por isso, aqui vai a minha pisada a todos aqueles que acham que isto funciona muito mal, meus amigos. Esperemos que nunca nos aconteça aquilo que aconteceu a este jovem de 17 anos que não foi assistido por profissionais de saúde porque não tinha seguro. Ora bem, e a tua pisada, Zé Pedro? Qualquer dia temos que fazer uma reunião de condomínio sobre as questões da saúde. Como é evidente, eu concordo com a Rita relativamente a isto dos Estados Unidos, mas a discussão é um bocadinho mais ampla. E era interessante fazermos uma reunião sobre isso. Mas enfim, agora a minha pisada vai ser, eu penso que pela 15ª vez neste dia de reflexão, no Presidente da República. E é no Presidente da República porque teve calado 2 semanas, graças a um isolamento, e assim que saiu do isolamento não faz mais nada senão falar. E é um bocadinho bipolar isto, não é? Teve 2 semanas em que era crítico que falasse e não falou. Portanto, Portugal tem aquela coisa engraçada de ter decretado um estado de emergência no final da quarentena do Presidente, porque ele saiu na terça-feira, declarou o estado de emergência na quarta-feira. Portanto, se ele tivesse saído no domingo, provavelmente o estado de emergência era na segunda. E um estado de emergência ser decretado consoante as quarentenas do Presidente, enfim, não é normal. E o que é facto é que agora fala todos os dias, fala até em cima do Secretário de Estado que está a relatar os números, fala sem nada para dizer, e eu penso que ele tem uma boa intenção, que é acalmar as pessoas, tranquilizá-las. Parece-me que é isso, parece-me que genuinamente está bem intencionado. O problema é que se está, de certa forma, a acalmar algumas pessoas, pessoas que se acalmam com um presidente a dizer coisas sem saber o que está a dizer, porque, coitado, também não tem a informação toda, preocupa muito outras, que são aquelas que pensam que um país precisa de um chefe de Estado atento e forte, e não ali um comentador de televisão que está a dizer mais ou menos o que se passa. O presidente conseguiu comentar as palavras de Costa relativamente ao repugnante. Quer dizer, é inacreditável. E conseguiu também falar no outro dia dos números, dizendo que eram números bons e muito satisfatórios, e no dia a seguir os números foram piores. E será sempre assim. Portanto, eu acho que Marcelo teve resguardado aquele tempo todo, não disse uma palavra, nem decretou o estado Achas de que devia emergência. ser E agora não faz suspenso mais nada também, se não falar, Marcelo Rebelo de Sousa? mesmo quando... Mesmo, pois, quase, quer dizer, porque mas eu volto a referir, eu acho que ele Mas é de bem boas intenções está um intencionado. inferno Agora, cheio. um chefe de Estado, ora bem, um chefe de Estado estar a ir assim à varanda todos os dias e comentar as coisas que, pronto, olha, então, pá, parece que isto, olha, os números hoje foram melhores, está melhorzinho isto. Agora, e depois o Presidente, eu achei bem que o Presidente, porque isto não é a altura, o Primeiro-Ministro, aliás, eu não acho que isto seja a altura de criar divisões na Europa e tal, assim a falar destas coisas como se estivesse no café, que não pode agora, portanto está na varanda. Muito, como digo, é capaz de tranquilizar algum eleitorado que se tranquiliza com isto, mas não O que sei, é, acho Helder? que para nível, Repararam como o Zé para Pedro, ao efeitos do imitar Estado, o Costa e o Marcelo, soa sempre a Sócrates? tá bom. Muito boa, Eu, não é? eu não, meu amigo Helder, eu não vejo qualquer razão para estar a dizer isso. Acho, aliás, que é Podes fazer o insidioso. lançamento para a próxima rubrica com o tom a Sócrates, por favor. Bom, enfim, já que o meu amigo insiste, eu vou então dizer que vamos passar para mandar as pessoas a um sítio. Já estamos a terminar mais um dia de reflexão. Vamos então mandar as pessoas a um sítio sempre com José Sócrates ao lado. Helder, vais mandar as pessoas aonde? Vou mandar as pessoas alerta Product Placement para o Spotify do Dia de Reflexão, que a Rita Marrafa de Carvalho criou na playlist na semana Estou a ir passada. neste momento. É que eu ainda não tinha ido ainda. Vou neste momento. Vai lá. Vai, mas volta. Eu também estou em falta, porque tenho de ir lá e gostaria de acrescentar lá uma música de um músico camaramenês, um grande saxofonista e vibrafonista que nasceu nos Camarões, quando o pedaço ainda era francês, é o Manu Dibango. Ele morreu em Paris, ou seja, no coração da antiga metrópole, por Covid-19, eventualmente com outras situações problemáticas de saúde associadas, uma vez que ele já tinha 86 anos. É um ótimo músico que se perde. Há várias celebridades e há várias personalidades de todos os quadrantes da vida que vamos perdendo para o Covid-19.
Ele misturava uma série de coisas, ele é normalmente conotado com o Afro Jazz, que é assim, uma label um bocadinho tonta de se colocar a alguém, mas ele misturava muita coisa, jazz, funk, música tradicional camaronesa, colaborou com uma série de pessoas, uma série de músicos bem conhecidos, muita malta do hip-hop, sobretudo dos Estados Unidos, foi samplá-lo, foi buscar pedaços da sua música para, lá está, em cima desses pedaços fazer mais música, e eu vou colocar na nossa playlist no Spotify o Sol Macossa, que é uma canção emblemática do Manu Dibango, de 1972, e que foi o hino da 8ª edição da Taça das Nações Africanas de Futebol. Muito bem, fica então esta sugestão musical, que também precisamos de música para estes dias mais complicados. Rita, vais mandar as pessoas onde? Epá, não sei. Não sabes? Então Zé, vais mandar as pessoas onde? Não, eu também posso mandar, mas olha, eu estou aqui no Spotify e diz-me só uma coisa, é o dia de reflexão perfil, é isso que nós temos? É, sim, senhora. É Então, exatamente. comecei neste precisamente a seguir e fui o primeiro. Foste? E não há nenhuma atividade recente. Não Exato, pode ser. nós também Não, ainda não. estarás no dia de reflexão correto. Olha que há um dia de reflexão brasileiro que coloca algumas orações. Não, é a mesma coisa. estamos nós na fotografia, só se algum dia de reflexão brasileiro nos colocou na Exato, fotografia. alguém Eu nos. estou a ver, sim senhora. Então, mas eu Exato. acompanho. Olha, Zé, enquanto fazes essa subscrição, queres dizer-nos para onde é que vais mandar um X? É que ainda estamos a gravar um podcast. Vou mandar quero muito dizer, estou doido para dizer, então eu vou dizer, quero mandar as pessoas ao Twitter. Porquê? Eu vou explicar. Eu ando a dar os primeiros passos, eu já entrei no Twitter há 500 anos, mas sempre fui entrando e saindo, salvo seja, e neste momento estou assim a dar aqueles primeiros passos, estou naquela fase em que até estou a achar graça, só vocês sabem, vocês todos estão no Twitter há muito tempo e sabem isso, não sabem? Quando a pessoa começa Sim. a achar graça àquilo, eu estou nessa fase. Mas, enfim, tenho visto coisas absolutamente extraordinárias e acho que diverte bastante, ou não, nesta quarentena, neste isolamento, tenho visto coisas extraordinárias e eu tenho que chamar a atenção para aquela cena do deputado Ascenso Simões, que foi é entretenimento puro. Eu sou um defensor, enquanto funcionário da indústria do entretenimento, eu sou um defensor de que o entretenimento genuíno, popular, é a coisa melhor que há no mundo, não é? Aquilo que não é escrito, não é? Contra nós falamos, ou contra nós falam, aliás, mas de facto é o melhor de todos. E então o deputado Ascenso Simões começou a mandar vir com pessoas que lhe foram, enfim, responder, retweetar, não é retweetar, foram, enfim, responder ao tweet dele e respondeu com uma brejeirice surreal. Olha, eu diria que aquilo sim foi repugnante. E depois, confrontado, como é evidente, por outras pessoas com o nível de grosseria que ali estava, pirou-se e disse que a conta não era dele. Pois foi. Eu sei que as pessoas estão muitas vezes no Twitter e a parte mais engraçada disso é que não têm filtro nenhum, não pensam duas vezes. Eu tenho assistido a pessoas por quem tinha, independentemente de concordar com elas, por quem tinha respeito e perdi-o completamente, porque nem sei onde é que tem a cabeça, são perfeitos loucos, quer dizer. E o Twitter tem isso maravilhoso, que é no facto, tira-nos, despe-nos de qualquer máscara e mostra a realidade da pessoa, porque tudo o que pensam, pumba, tweetam. E então há coisas... O melhor foi o gozo que lhe fizeram com bastante classe, pá. Foi muito divertido ver toda a gente, pronto, porque aquilo de facto foi bastante brejeiro, e ele Foi a tentar inacreditável. desculpar-se é ótimo. Foi inacreditável. Eu digo uma coisa muito... Eu que até gosto de provocações, gosto das pessoas quando picam, e eu gosto muito disso, palavra de honra, gosto muito mais disso do que de sonsos. Mas o que ele disse, pá, não há explicação. E com o cargo que ele tem, se não tivesse... Mas foi sempre muito irrelevante na vida parlamentar, na verdade. Ele gosta muito de se meter nestas polémicas, mas e gosta de ser contra o PS. Tenho sempre a imagem dele lá atrás no Parlamento a votar contra, a ir contra a bancada. É muito pouquinho como deputado, sempre foi muito pouquinho. Mas é deputado e isto não pode ser, isto não se pode aceitar, dizer aquelas coisas, porque como digo, se fosse uma pessoa normal, que não tivesse um cargo público, só envergonhava quem lhe deu a educação. A partir do momento em que tem cargos públicos, mandatos públicos e que representam o país e que são um órgão de soberania, porque o Parlamento é um órgão de soberania, é inadmissível. Inadmissível. Não se pode aceitar. Então tu não acreditas que havia de facto um perfil falso? Não, foi naquele mesmo perfil que já foi citado pelo PS, foi naquele mesmo perfil que disse que o Tribunal de Contas que os juízes eram todos mentecaptos, portanto,
Quer dizer, das duas uma, ou a conta está a ser há muito tempo usada por outras pessoas, e então aí tem que ir para o tribunal e descobrir quem é quem é que foram os responsáveis, mas eu não vi assim um desmentido tão claro, portanto parte do princípio que, uma vez que nunca contestou aquela conta, era dele, não é? E depois não é só isso, as pessoas depois acabam por ser denunciadas pelo seu historial, e portanto não seria a primeira vez que o deputado Ascenso Simões tinha usado de uma certa, enfim, nem sei o que é, olha, repugnância. Exato. Rita, então, olha, deixa-me só mandar as pessoas, mandar as pessoas a um sítio é muito rápido. Eu queria mandar as pessoas encomendar a sua fé, porque já está a chegar a Páscoa e eu dei conta de uma notícia que eu achei muito divertida, bastante honrosa, devo dizer. Não sei se isto é boa ideia, mas enfim, parece que dos Estados Unidos à Polónia há imensos padres a montar confessionários drive-thru. Ou seja, as missas estão a ser Exato. canceladas, o pároco fica dentro do carro, enquanto o fiel estaciona a sua viatura a cerca de 2 metros de distância. Ambos baixam as janelas, o padre ouve os pecados e atribui a respectiva penitência. Isto parecia mais um encontro sexual, mas não, está é mesmo um confessionário. Já agora queria saber a vossa opinião sobre esta ideia que eu achei maravilhosa. Antes de ir a Acho ti, ótimo. Rita. Eu acho ótimo pedir um menu Big Tasty com cola zero, sem gelo, enquanto rezas uma Ave Maria. O problema é como é que se dá a hóstia. Pois, Neste caso não se dá. Atira-te. Então, mas o McDonald's tem uma estratégia. Não sei se vocês já foram nestes tempos em que corremos a um drive-in, neste caso drive-thru, não é? A um drive-thru de algum fast food, de alguma cadeia de fast food. Já foram? Não. Eu já fui. Eu não tenho Eu saído de já casa. Eu já fui. Fui uma vez abastecer e passei porque tinha os miúdos. E o que fazem, e aqui isto é muito mau, e eu por acaso tinha luvas e marquei o código do multibanco com luvas, mas não pareceu que houvesse grande desinfecção no terminal, mas depois colocam um saco, existe entre a janela e o carro uma mesa, e os funcionários colocam o saco com aquilo que foi pedido em cima da mesa, e és tu que retiras depois Pois. da mesa para dentro do teu veículo. É que neste caso específico das missas, há aqui uma coisa, há uma coisa curiosa, que é o sacerdote, por vezes, pede aos condutores que desliguem os motores e requer uma certa distância entre carros para manter o segredo da confissão. Epá, eu achei Maravilhoso. Eu isto acho, maravilhoso. eu só acho que a EML podia, que neste momento já se mete em 1500 negócios, podia também avançar para esse. Eu digo EML, nós o podcast é ouvido em todo o país e em todo o mundo, mas eu falo da EML porque foi a que mais me traumatizou. Mas todas as empresas de estacionamento podiam perfeitamente avançar para isto. Parece que nós chegamos ao parquímetro e pões o dinheiro para o estacionamento e depois escolhes os teus pecados, estás a ver? Tipo, imagina, adultério. Carregas no botão, pões mais 50 cêntimos Carregar no botão só com luvas. e sai no talão o que tens que fazer. 30 Ave Maria. Rita, Exato. para terminar este mandar, vais mandar as pessoas onde? Eu estava indecisa, porque eu hoje estou um bocadinho negligente no mandar, porque eu não tenho grandes ideias, tendo em conta que não saio de casa há 15 dias, com exceção para ir, obviamente, fazer aquilo que vocês já sabem. Mas estava indecisa entre mandar as pessoas a Lamego, porque a autarquia decidiu não haver comemoração do 25 de Abril, como tal, é dia 25, mas vão ficar todas em casa e esqueçam lá o que seja discursos, festarolas Lamego é uma grande ou terra, pá. passeios. E o que é que podem fazer? Podem ir até lá, não comemoram o 25 de Abril e comem ainda uns grandes enchidos, devo dizer, porque aquilo é tudo muito extraordinário no que diz respeito à gastronomia. Já não vai haver a festa dos bons remédios, pá. Pois é verdade. Mas também subir aquilo tudo era uma canseira. Quer dizer, não é agora, mas pronto. Ou então, a todos aqueles pelos quais eu não tenho propriamente grande simpatia, ternura ou carinho, por favor, vão para o Instagram e façam diretos, porque ninguém quer saber que diretos andam vocês a fazer. Aliás, eu abro o Instagram e de repente recebo notificações em barda a dizer o não sei quantos vai entrar em direto, com não sei o que mais. Tu queres é mandar as pessoas para os teus vídeos musicais. Queres é tirar as pessoas dos lives e mandar para os teus vídeos. Não há pachorra para os lives. E eu sabes que eu desligo logo quando vejo, vai entrar em direto. Ups! Quase com uma sensação de... não fui convidada para entrar nesta festa e sentir-me sempre um bocadinho como voyeurista. E ver as pessoas em direto às vezes pode ser um bocadinho constrangedor.
Agora não me só apetece. por causa disso vou Não fazer me um direto. apetece. Só por causa disso vou fazer um direto Então à tarde. faz um direto. Só para chatear a Rita. Eu Não vou estou ver, neste eu momento a desligo. fazer um, aliás. Olha, mas olha, eu gostava só de chamar a atenção para um pormenor. Não sei se repararam, Rita e Hélder, como o José Paiva é praticamente um hooligan de Lamego. Não Pois sei, é. não sei se repararam como Pois ele é, meu. saltou para cima do microfone e disse: Lamego, caralho! Eu gosto muito de Lamego, já fui muito Opa, feliz em é a Lamego. terra Eu dos também meus gosto muito de avós. Lamego. Eu Gosto também muito. gosto. Pronto, um beijinho para toda a gente que ainda está lá de quarentena e para todo o país. Termina mais um dia de reflexão, não sem antes dar conta, vá lá, tinha que regressar com os meus queridos estudos, que indica, um novo estudo que indica que caminhar durante o trabalho melhora a produtividade. É engraçado é que este estudo é de 2017, mas eu estou um bocado a borrifar para a data porque não acredito em nada disto, mas queria saber a vossa opinião. Portanto, agora caminhar, o trabalho é em casa, o que é que acham? Tem-vos aumentado a produtividade fazer exercício ou não fazem exercício? Eu faço. E até faço durante o expediente, no horário do expediente. Gosto muito de hora a hora, com mais coisa, menos coisa, ou de 2 em 2 horas, levantar o rabo da cadeira e passear um bocadinho. Circular um bocadinho. E tu, Rita? Pá, eu acho que só há uma boa razão para se transpirar. Exato. qual? Sabemos E que todos, não não é, é? e não é sem dúvida nenhuma fazer desporto. É trazer as compras do carro, como é evidente. É isso, é Zé isso. Pedro, tu tens feito exercício sem ser desporto? Vamos lá ver. Eu nunca. Eu não... Vamos lá ver, parece que vem uma grande reflexão sobre... Ele vai dizer, a gente andáramos cansados estes 15 dias. Não, é porque eu de facto nunca fui muito dado a essa atividade de desporto. E até Qual? em geral. Levar sacos. Sim, até sou capaz de concordar com o Rita no conceito. Eu acho que eu sempre trabalhei eu sou um bocadinho nómada, portanto sempre trabalhei em casa e um pouco por todo lado, portanto não tenho nenhum estabelecimento fixo, como diz o outro. Mas exercício, a única coisa que eu faço é passear a bicha. Muito bem, vamos todos passear a bicha em casa Exato. Zé Pedro, pedia-te então que terminasse este podcast com a voz de José Sócrates, por favor. Bom, agradeço-te imenso, enfim, esta gentileza. Não sei muito bem como reagir, mas enfim, ficamos assim e até à próxima, não é? Então e as plataformas, Zé Pedro? Bom, eu gostava de dizer que podem assistir a este podcast tanto no YouTube como no Spotify e até no, ajudem-me, SoundCloud e... bom, SoundCloud e iTunes. E também Ai, que incompetente. gostava também de dizer que têm ainda a oportunidade de ouvi-lo no Magalhães. Matou.